Como são aplicados os testes? De que maneira? Que tipo de exame eu devo fazer? Quem pode receber qual teste? O SUAB? O teste rápido? Nós estamos no centro de Covid e vamos explicar tudo para vocês como funciona todo o processo de testagem contra a Covid-19 no município. E para tirar todas as suas dúvidas, nós estamos recebendo para um bate-papo Edgley Almeida, que é o coordenador do Centro de Testagem aqui de Covid em nossa cidade. Edgley, são muitas dúvidas que a população tem, mas a gente vai pontuar algumas que a gente julga importante para que todos possam ter essa informação. Primeiro, quais são os tipos de testes que são aplicados pela Secretaria de Saúde na população? Na verdade, bom dia, Janderson. Desde o início da gestão, a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura, disponibilizava de teste rápido capilar. Esses testes rápidos capilares, eles são feitos nos usuários que têm sintomas até 10 dias de sintomas. Mas a Prefeitura, juntamente com a Secretaria, preocupada com os usuários, pactuou juntamente com o Estado os SUABs. Esses SUABs, eles são os testes nasofaringe, são coletados no início de sintomas e, na verdade, toda essa pactuação vem do dia 17 de janeiro, que a Prefeitura vem exatamente batalhando para tentar gerar dentro do município esse teste. Graças a Deus, a gente está disponibilizando no município o teste capilar e o SUAB RT-PCR. Vamos agora por partes, para o pessoal entender. Primeiro, o teste rápido, aquele teste que fura o dedinho. Aquele teste é aplicado em pacientes como? Em que situação? Na verdade, esses testes, o teste rápido capilar, ele é para longos sintomas, ou seja, se um usuário chega no PSF para ser notificado, ele vai ser notificado pelo médico e encaminhado para o centro de testagem. Como? Quando ele chega lá, o agendamento já foi feito no PSF, ou seja, ele já vai estar com 10 dias de sintomas, que na verdade é o normal. Então, a gente faz a testagem, consequentemente espera o laudo ele pode sair em 15 minutos ou até no máximo 20 minutos. A gente entrega o resultado e orienta o usuário caso o laudo seja positivo ou negativo. Certo, esse teste é feito aqui mesmo e o resultado sai em 20 minutos mais ou menos. Isso. Você é o responsável por esses testes. Exatamente, aqui. exatamente. O teste SUAB, que recentemente começou a ser aplicado aqui no município, que é o teste que todo mundo conhece como teste do Cotonete. Isso. Como é feito a aplicação e o resultado dele? Na verdade, o SUAB, que foi implantado no município, com pactuação com o governo do estado, esse teste é o RT-PCR. Esse RT-PCR, ele é coletado no município, ele é enviado para Campina Grande, de Campina Grande ele vai para João Pessoa. Quando ele chega em João Pessoa, no laboratório do estado, se chama LACEN, lá eles têm um prazo de 48 horas para a entrega dos laudos. Mas isso, na verdade, esse prazo de 48 horas, ele pode ultrapassar, porque a gente sabe que na Paraíba, como o LACEN atende 223 municípios da Paraíba, a demanda de Covid aumentou. Então, com certeza, esses exames podem ultrapassar de 48 horas.
Entendi. Então, eu chego na unidade de saúde, eu estou mais ou menos com 3 a 8 dias de sintoma, é indicado que se faça o teste do PCR, né, do cotonete, e aí vocês coletam, a prefeitura coleta aqui, Isso. envia para Campina Grande, Isso. e de Campina Grande é enviado para João Pessoa, porque é o laboratório autorizado para dar esse diagnóstico. Exatamente. E nesse tempo pode ocorrer uma certa demora, que não é culpa da prefeitura, Pode, não, de jeito mas nenhum. que esse teste, por isso que acontece e pode acontecer, Isso. não ter essa data exata, é isso? Exatamente. Pode acontecer, na verdade, porque a gente sabe que, como a demanda de Covid aumentou, e eles têm uma demanda muito grande de todos os municípios da Paraíba, isso aí pode vir a ser 72 horas ou até mais, entendeu? Isso vai depender da questão da demanda que o Estado está tendo lá no LACEN, Exatamente. em João Pessoa. É. Então, meio que a prefeitura faz o trabalho dela, coleta, envia para Campina Grande envia para João Pessoa, e a gente sabe que a Paraíba está vivendo, de certa forma, um aumento de casos, e que são 223 municípios que esse laboratório atende, né? Exatamente. E que pode ocorrer essa demora. Com certeza. Com certeza. Edgley, como é que funciona a logística desde que o paciente ele procura a unidade de saúde até o resultado da testagem? Como é que funciona isso? Na verdade, Anderson, existe um protocolo de Covid implantado no município. Esse protocolo de Covid, o centro de testagem, ele atende dependendo da demanda dos PSFs. Então, o usuário que se sente suspeito, ou seja, que esteja apresentando uma síndrome gripal, ele vai até qualquer PSF da sua área, é notificado pelo médico, consequentemente o médico faz esse agendamento e essa investigação e envia, encaminhando o usuário para o centro de testagem. Entendi. O que acontece muito, Edgley, você pode falar com propriedade, é que a gente às vezes fica um pouco ansioso. Quando a gente sente o primeiro sintoma, a gente já quer que aplique o teste para saber, e não é bem assim. Existe um período de maturação do vírus e que cada teste tem o seu uso, né? Não é assim, a torta e a direita, como diz o popular. Exatamente. E voltando, desculpa voltar na pergunta anterior, voltando que, na verdade, existe um protocolo no município e que, muitas vezes, o centro de testagem quebra esse protocolo. Porque, muitas vezes, o paciente está muito ansioso para fazer o teste e não quer passar pelo PSF. Ele vai ao centro de testagem e eu mesmo notifico esse paciente e realizo a testagem. Edgley, sobre o teste suave, a gente já explicou à população que pode existir uma certa demora por causa do laboratório de uma pessoa que é enviado para lá. Quando a pessoa é notificada e o teste é realizado, ela ainda é considerada suspeita. Ela só pode ir para o boletim como positivada, como caso ativo, quando o teste chegar e vocês tiverem o resultado desse teste, né? Exatamente. A gente tem que discernir e saber que ativo é uma coisa, ativo é aquele paciente que está positivo no município. Descartado é aquele paciente que foi fazer o teste e foi ignorado, ou seja, não reagente. E suspeito são todos aqueles pacientes que passaram por testagem e estão aguardando um laudo. A gente está tendo essa demora do LACEN e no boletim está tendo uma demanda muito grande de suspeito, mas é exatamente isso, aguardando os laudos do LACEN para o município para que a gente possa divulgar para a população. Então, o boletim ele é feito em cima exatamente dessas informações. Para a gente finalizar essa conversa em relação ao monitoramento, o paciente ele procurou, ele foi diagnosticado, ele foi suspeito, ele foi confirmado. Como é que funciona esse monitoramento com a pessoa? Na verdade, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela está de parabéns quando ela tem iniciativas como exatamente o monitoramento. Então, esse monitoramento é importante porque muitas vezes a gente acompanha pacientes que têm muita ansiedade e a gente, todos os dias, a gente conversa com esses pacientes, tanto via WhatsApp, num grupo de monitoramento, ou por ligações. Então, esse monitoramento ele é muito importante dentro do município, porque a gente sempre tem as informações que a gente precisa do paciente
E a gente monitora o paciente mesmo depois que ele tem alta. Muitas vezes o próprio usuário ele fica no grupo para tentar ver ou informações sobre o Covid ou até mesmo tirar dúvidas. Ou seja, a gente faz um trabalho voltado exatamente à qualidade da assistência. Edgley, eu quero agradecer a sua presença aqui, todas as informações válidas que você está contribuindo para que a população possa ficar mais informada. Mas deixe sua mensagem à população, que todo dia você está de frente com ela, de todas essas pessoas que são testadas, de toda essa questão das testagens. Qual a mensagem que você leva a todos os pacientes que passam ou que possam passar por você? Eu, em primeira mão, quero agradecer a todos os usuários de Serra Redonda, que muitas vezes eu recebo mensagens no meu WhatsApp privado, agradecendo pelo carinho e pelo atendimento que eu venho prestando a vocês. Pessoal, vocês que realizaram o teste do SUAB e que não receberam ainda o laudo, aguardem um pouco, nós estamos empenhados para enviar exatamente esses laudos para vocês assim que a gente tem em mãos esses laudos. Estamos ansiosos exatamente para que esses laudos cheguem em nossas mãos, para que imediatamente a gente envie para vocês. E lembrando que casos suspeitos ou síndrome gripal, vocês estejam em casa, precisando de um atendimento, procurem o PSF na área de vocês, para que vocês possam ser notificados e, consequentemente, testados. Então, essas foram as informações da forma mais objetiva possível para todos vocês, para que vocês possam ter o conhecimento e a informação do que, de fato, acontece na Secretaria de Saúde nesse combate ao Covid-19. Nós estamos recebendo Ítalo Weber, coordenador da atenção básica e bioquímico, entende como ninguém essa questão de testagem. Ítalo, a grande dificuldade de nós, como população, entender é o seguinte: 2 testes são aplicados aqui, o rápido e o suave. Eu estou com dor de garganta agora, eu procuro o posto. Qual será o teste que vai ser aplicado? Porque eu fico nervoso para ser aplicado logo um teste. Como é que é feito isso? Então, Anderson, hoje no mercado e na literatura existem 2 tipos de exames, que é o RT-PCR, que é o suave, e o teste rápido ou sorológico. O RT-PCR, que é o suave, ele consiste em pesquisar o RNA do vírus, ou seja, aquela estrutura inteira do vírus. E o teste rápido ou o sorológico, que são feitos através de coleta de sangue, ele vai pesquisar os anticorpos, que é a resposta que o nosso sistema imunológico vai fazer ao detectar a presença desse vírus. Então, para que isso seja feito de forma eficaz e rigorosa, precisa se cumprir os protocolos. O vírus, no início, entre o primeiro e o terceiro dia, ele fica na região da garganta. Depois do 3º ao 4º dia, ele migra para a região da faringe e laringe. Então, a parte interna do nariz. Então, de 1 a 7 dias dos sintomas, de acordo com os estudos científicos, esse vírus ele ainda está dentro do trato respiratório, ou na cavidade oral ou na cavidade nasal. Então, por isso que se preconiza que do 3º ao 7º dia do início dos sintomas se façam o exame suave nasal. O cotonete. E depois dos 7 dias, ou após 8, 10 dias, é o tempo que o nosso sistema imunológico, os nossos soldadinhos, reconhece que chegou um corpo estranho e começa a produzir na corrente sanguínea em uma alta quantidade os anticorpos. Então, por isso, alguns pacientes, não só em Serra Redonda, como na minha própria clínica, me procuram para tirar essas dúvidas. E às vezes está no início dos sintomas e já quer colher o exame de sangue, então vai dar negativo. E se a gente fizer isso, esse paciente vai estar negativo, falso negativo, ele fica livre da quarentena e vai contaminar outras pessoas. Então, por isso que a gestão se preocupou em, junto com o Estado, realizar esse teste suave, para que a gente tenha uma resposta mais rápida no início dos sintomas. Entendi. Só que estamos dentro de uma pandemia e o LACEN, que é o único laboratório central do Estado, ele está sobrecarregado. Então, por isso, pode-se haver algum atraso na resposta desse exame, mas que a coleta ideal seria nesse período.
Entendeu? Então, só para o pessoal entender ainda mais, que é importante a gente reforçar isso, primeiros dias de sintoma, o único teste que pode dar um resultado aproximado do correto é o do cotonete. Isso. Então, se a pessoa for aplicar o teste do sangue, vai dar negativo. E as pessoas às vezes querem apressar a coisa e não funciona assim. A partir do 8º dia, como você está me explicando, o vírus vai para a corrente sanguínea e o único teste que pode identificar é o teste rápido. Então, por isso que existe esse protocolo de dias para que a coisa seja feita de maneira correta. Ítalo, só vai para o boletim médico da prefeitura como ativo após vocês terem um resultado, seja do rápido ou do LACEN. Mesmo que o LACEN de João Pessoa demore, como vem demorando, vocês só podem colocar no boletim ativo quando receber o laudo, né? Isso é um protocolo a nível nacional. Nós seguimos rigorosamente todos os protocolos do Ministério, quanto os protocolos estaduais. Então, todos os municípios trabalham dessa forma. Se o paciente ele chega a uma unidade de saúde, ele está com os sintomas e vai procurar atendimento médico, aquele paciente começa a ser tratado como paciente suspeito. Então, a partir dali se faz a receita para a medicação, vamos tratar os primeiros sintomas, esse paciente começa a ser acompanhado pelo Centro de Monitoramento e Testagem Covid-19, e aí, de acordo com as evoluções, o enfermeiro responsável vai passando para o médico e entrando em contato. Então, daí se marca o teste da pessoa. Se for no início, como a gente agora tem esse teste SWAB, faz o SWAB. Se o paciente já está há mais de 8 dias, se faz o teste sorológico ou o teste rápido. Então, até que a gente tenha um resultado, se deu positivo ou se deu negativo, ele está considerado suspeito. Se esse resultado sair positivo, ele vai para os confirmados. Se esse resultado sair negativo, ele vai para os descartados. Tem como o Ítalo ligar hoje para a Secretaria Estadual de Saúde e pedir para apressar esses testes? Eu quero os testes hoje. É assim que funciona? Infelizmente não, porque nós temos todos os municípios da Paraíba e hospitais encaminham esses exames diariamente para o LACEN. Então, o governo do estado fez uma força-tarefa, conseguiu comprar outros equipamentos para o LACEN e lá está funcionando 24 horas. Então, assim, as demandas prioritárias de lá é aqueles pacientes que muitas vezes estão no UTI, precisa ser entubado. Então, as demandas prioritárias do LACEN é os pacientes de urgência e emergência. Depois disso, ele faz a rotina básica do município. Outra coisa importante é os pacientes que tomaram a vacina, tanto primeira dose como segunda dose. Eles não devem fazer o teste sorológico ou o teste rápido. Por quê? A vacina é para estimular os anticorpos. E a pesquisa do teste sorológico ou teste rápido é justamente pesquisar esses anticorpos. Então, não faz sentido a gente pesquisar anticorpos em paciente que a gente estimulou a produção de anticorpos através da vacina. Então, se você que está nos ouvindo já tomou a primeira ou as 2 doses da vacina, deve fazer o teste SWAB nasal do cotonete, que é o que nós disponibilizamos também no nosso centro de Covid. Então é isso, espero que vocês possam ter tirado todas as suas dúvidas. A nossa missão aqui é informar, comunicar, para que a população fique o máximo possível também vacinada com comunicação e com informação.